Leitura da carta de junho de 1955 de Joel Goldsmith aos seus alunos. Leitura por César Guidini, intitulada Visões Elevadas de Deus, da Oração e do Ser. Muito pouco progresso pôde ser feito no caminho espiritual da vida até que tenhamos alcançado alguma visão do que Deus é e qual é a função de Deus em nossa experiência. Este assunto deve ser abordado de uma forma muito descontraída e com um pensamento muito relaxado. Vamos nos fazer perguntas sobre Deus que nos levarão ao assunto da oração. Não queremos dar nada por garantido e então perguntamos: qual é o lugar e função de Deus na minha vida? Que tipo de Deus eu tenho? O que eu quero e espero de Deus? O que Deus pode fazer por mim? O conceito normal é o de um Deus separado de nós ou dentro de nós que tem todo o nosso bem, mas está retendo isso. Normalmente, indo a Deus, estamos buscando algo de Deus: saúde, oferta, oportunidade, companheirismo. Algo que acreditamos estar sendo retido. Sim, parece que Deus tem todas essas coisas, mas não as está concedendo, então nós oramos por elas. E às vezes, se nossas orações não são concedidas com rapidez suficiente, nós fazemos todo tipo de promessas que muitas vezes nem temos intenção de cumprir. Mesmo agora em nosso estado mais esclarecido de consciência, essa ainda é a atitude de muitos. Temos em mente um Deus que pode conceder o bem, mas que não está fazendo isso. Nós frequentemente censuramos a nós mesmos e acreditamos que algum ato mau ou omissão é a razão de Deus estar se escondendo de nós. Muitos médicos lhe dirão que muitos dos males do mundo são causados por complexos de culpa, em que as pessoas se mantêm em condenação, às vezes por alguma ofensa grave cometida no passado, mas com mais frequência por atos pequenos e inconsequentes. Mesmo se Deus tivesse uma boa memória, que ele não tem, ele provavelmente já teria esquecido agora. Deus não tem memória de nossas falhas e nunca, na história do mundo, Deus puniu um pecador. O pecador é punido por seu próprio ato de pecado, não por qualquer ato de Deus. Existem certas leis de Deus e, se nós violarmos essas leis, pagaremos a penalidade. Deus nem sabe que a lei foi violada, por isso, nunca pense que Deus está retendo o seu bem por causa do pecado. Se você acredita que você está sendo punido por Deus, seu conceito de Deus é totalmente errôneo. Deus não é um Deus da retenção, nem é um Deus da doação. Deus nunca dá nem concede qualquer coisa. Deus é amor e, porque Deus é amor, Deus está sempre amando. Não há nenhum amor em reter e nem em punir. Deus é amor. Deus está sendo amor. Deus é vida. Deus está sendo a vida. Deus não está retendo a vida, nem Deus vai dar a vida, já que o próprio Deus é vida. E não há vida não expressada, da mesma forma que o sol não está retendo a luz do sol, e não tem luz do sol para dar. O sol está brilhando. Não há nenhum sentido em orar a Deus. Deus já está sendo. Se Deus estivesse retendo algo que você precisa, ou se Deus estivesse esperando por você ser bom ou merecedor, ou por você encontrar a forma correta de oração ou método de tratamento, ele seria um Deus severo e cruel. Deus não tem nada para dar, e Deus nunca dará mais do que ele está lhe dando agora. Deus é. A vida é. O amor é. Conheça esta verdade, e esta verdade vai libertá-lo da crença de que você deve ir a Deus por qualquer coisa.
Nós falamos da boca para fora que Deus é a mente onisciente, mas muitas vezes dizemos: eu preciso disso, eu quero aquilo. Longe de aceitar a doutrina cristã de um Deus onisciente e todo amoroso, insistimos em dizer-lhe que nos falta dinheiro, comida, roupas, emprego, companhia, saúde. Nós professamos ser seguidores do ensino de Cristo, mas não estamos nos contradizendo quando dizemos que Deus é a mente onisciente? Mas então prosseguimos oramos por coisas e condições? O Mestre nos diz que não é necessário orar por comida, roupa ou qualquer coisa, porque o vosso Pai sabe que necessitais dessas coisas, e é do agrado do Pai dar-vos o reino. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Toda vez que nós vamos a Deus por alguma coisa, e toda vez que esperamos algo de Deus, rezamos mal. Existe apenas um modo de rezar, e é muito simples. Obrigado, Pai. Obrigado. Deus é a mente onisciente, a inteligência infinita deste universo. Ninguém precisa dizer a Deus para fazer a grama verde ou rosas vermelhas. Ninguém tem que dizer a Deus quando as estrelas vão surgir ou quando as marés mudarão. Devemos, então, dizer a Deus que estamos precisando de qualquer coisa? Nós temos orado mal por milhares de anos. Nos últimos anos, chegamos a um cristianismo esclarecido, espiritual, metafísico e científico, e agora oscilamos em nossas orações entre afirmações e negações, mas com o mesmo propósito para o qual antigamente usávamos as súplicas. Agora, em vez de orar, ó Deus, cura meu filho, dizemos: meu filho é perfeito. E então esperamos para ver se Deus o faz assim. Estamos vivendo em uma época orientada em tudo por uma natureza material e mental. Que ela seja também uma idade espiritualmente iluminada. Vamos reconhecer abertamente que o nosso Deus é a inteligência infinita do universo, que o nosso Deus é amor divino. Quando nós temos esse tipo de Deus, nossa oração nunca é uma busca ou pedido, nunca uma súplica ou afirmação. Nossa oração é um contínuo obrigado, Pai. Vamos ver em que ponto estamos neste momento com o nosso conceito de Deus e nossas ideias de oração. Vamos ver se estamos tendo uma ideia mais ampla e abrangente de Deus. Podemos agora ver, visto que Deus é infinito, espiritual, amor divino, que não há necessidade de pedirmos a Deus que seja amor ou que nos dê amor? Não está claro que, se o nosso Deus é um Deus que sabe como produzir uma pérola em uma ostra, petróleo na terra, um Deus que dirige pássaros em seu voo, não é essa inteligência infinita suficiente para ser a influência que governa e guia nossa experiência, sem precisar de nenhuma informação ou sugestões? A função de Deus é realmente a de uma vida eterna, que ao mesmo tempo é uma inteligência infinita e um amor divino operando dentro de si mesmo. Eu e meu Pai somos um. Aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Deus, o Pai, Deus, o Filho, funcionando dentro de si mesmo, exatamente onde você está. Enquanto você descansa nessa realização, ele assume e opera harmoniosamente, com alegria e abundância. Mas no exato momento em que você volta-se para ele, com qualquer senso de receber, informar, desejar ou mesmo esperar, você afasta esta operação de sua experiência. Você coloca seus conceitos e visões finitos entre você e o infinito. Você interfere no fluxo de Deus no momento em que você vai a Deus com um desejo, uma dúvida, uma preocupação ou mesmo uma esperança. Então você deve ir a Deus com as mãos limpas e com o coração puro, só então podendo dizer com convicção e confiança: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
e depois se recusar a manter qualquer conceito sobre o que a vontade de Deus deva ser. Você está na presença divina, puro de coração. Quando você não tem vontade finita, não tem desejos, esperanças ou ambições, mas está na completa e plena realização. Eu sou teu, tu és meu. Eu estou em ti e tu estás em mim. Tua vontade seja feita em mim. Quantas vezes dizemos isso, mas de alguma forma especulamos como nossas esperanças, desejos ou ambições podem ser? Parece que pensamos que, se essas esperanças ou desejos são bons, isso faz com que tudo fique bem. Afinal, nós só desejamos que nossos filhos sejam saudáveis e bem comportados, e nosso vizinho seja bem-sucedido. Se Deus é a mente onisciente, a inteligência infinita e a sabedoria do universo, o amor divino e o único poder, por que esse desejo em tudo? Por que não deixar que Deus revele sua sabedoria? Por que não deixar o amor de Deus se revelar e se revelar dentro de você? E se você ora e não recebe uma resposta, é porque você está orando mal. De algum modo você está fingindo uma sabedoria maior que a de Deus, e você pode até estar fingindo um amor maior que o de Deus. Se o desejo é por essas coisas ou condições, é pecado. A verdadeira oração é uma absoluta convicção de que Deus é inteligência e amor, de que não há poder separado de Deus, nenhum poder em oposição ou conflito com Deus. Assim sendo, nada está interferindo no amor de Deus por seus filhos. Nada que você possa fazer pode influenciar Deus para ser mais do que Deus e nem menos que Deus. Veja o que acontece quando você começa a aceitar esse tipo de Deus e não mais busca por ele, mas apenas silencia em seu ser e diz: Deus é. Que oração pode ser maior do que essas duas palavras? Deus já é. E como Deus é, por que você deveria se preocupar? Sua única preocupação deve ser se você ainda duvida que Deus é. No geral, grande parte do mundo duvida de Deus, ou eles não perderiam tanto tempo orando por isso ou por aquilo. Se eles realmente acreditassem que Deus é inteligência divina e amor, por que eles gastariam todo esse tempo tentando influenciar Deus? Deus é. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. É o reconhecimento da presença, da sabedoria, do amor e do poder de Deus em sua experiência. Voltemos agora a uma declaração anterior. Não há retenção de Deus e não há doação de Deus. Deus é um estado de ser eterno e imortal. Um estado de infinita inteligência e amor divino. A vida de Deus não pode ser prolongada, nem pode ser encurtada. A vida de Deus não pode envelhecer, nem pode mudar. Deus é um estado eterno, imortal e infinito do ser do bem. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em sua direção. Que você, sempre tendo toda a suficiência em todas as coisas, possa abundar em toda boa obra. Esta deve ser a nossa atitude de oração. O reconhecimento da graça divina é a oração. À luz do reconhecimento de Deus como aquilo que não precisa de esclarecimento sobre o que precisamos, desejamos ou achamos que devemos ter, a oração, então, é um reconhecimento da natureza de Deus. A oração também é um reconhecimento de nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é unidade, mas às vezes nossas orações fazem parecer que somos criaturinhas pobres e insignificantes, rezando a uma grande deidade que detém o nosso destino em suas mãos. Isso passa por humildade, apesar do fato de que a Escritura diz: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Nós não somos menos que Deus, somos coexistentes com Deus. Nós somos os filhos de Deus.
e como filhos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo? Como então pode o filho rezar uma oração de súplica buscando ou pedindo algo do Pai? Seu Pai Celestial conhece suas necessidades, mas se você determina qual é essa necessidade, estará colocando seus próprios conceitos, acreditando que pode informar ou influenciar Deus para que isso aconteça. Nosso Pai Divino não precisa ser lembrado de seu dever para conosco. Tudo o que precisamos fazer é reconhecer Deus, reconhecer o todo saber da mente onisciente, todo o amor do amor divino, reconhecer todo o poder de Deus, que não conhece outro poder que não a sua própria natureza e ser infinito. O título sobre o 23º Salmo diz: A confiança de Davi na graça de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa linha é o suficiente para uma oração. Continue lendo este belo poema e você se torna consciente da garantia contínua do amor de Deus, e você perceberá que não contém uma palavra de apelo a Deus. Ao se aproximar desse conceito de Deus e de oração, que é imensamente diferente do conceito do mundo, você entenderá outra razão para o fracasso na oração. Como regra geral, e mesmo na metafísica, oramos a Deus na expectativa ou esperança de algo emanar de Deus ou através de Deus. Nós montamos uma espécie de triângulo em que nós, aqui embaixo, oramos a Deus, lá em cima por algo lá fora. Em outras palavras, Deus fica sendo um meio de comunicação, um meio pelo qual esperamos alcançar algo. Mas a verdade é que Deus e eu, e tudo pelo que eu estou orando, somos um. Eu e meu Pai somos um. E todas as coisas que o Pai possui são minhas. Tudo já está estabelecido. Deus é a substância de toda forma. Deus é infinito. Deus é todo inclusivo. Então a única coisa para orar é a realização de Deus. Deus é minha vida, meu suprimento, minha alta torre, minha fortaleza. Mas não vamos pedir uma tradução disso em termos humanos. Apenas seja espiritual e você vai descobrir que sua vida está oculta com Cristo em Deus. Mas porque Deus é infinito, quando você faz o seu contato com Deus, você encontra suprimento, companheirismo, moradia, saúde, plenitude, imortalidade e eternidade incluídas em Deus. É quando você pensa em Deus como o meio para o que você deseja que suas esperanças são lançadas por terra. E se sua oração não para em Deus, não há resposta. A oração é reconhecimento. A oração é permanente. E nos alinhamos com todo o bem de Deus através desta oração de reconhecimento. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. E então descansamos e deixamos essa suficiência aparecer de acordo com a vontade de Deus. Se Ele quer que isso apareça como um lar, um casamento, um negócio, então está bem, vamos nos seguir aonde Ele nos conduz. Mas nunca tentemos dirigir a Deus. Vamos fazer um esforço maior de nos observarmos a cada vez que somos tentados a orar por algo. Em vez disso, que nossa oração seja o reconhecimento do próprio Deus e descobriremos que isso basta. Não tenhamos esperanças, desejos ou expectativas para além da realização da onipresença de Deus. Aí desejar pode ser oração. Desejo só é oração se o desejo é por Deus somente. Mas no momento em que o desejo vai além disso, ele é pecado. Deus é tudo. Portanto, ore por Deus. Deus já é o seu ser. Portanto, deixe a sua oração ser essa tranquila garantia da graça de Deus, a completa confiança na presença de Deus, em sua sabedoria e amor. Tua graça, teu amor, tua sabedoria são a minha suficiência em todas as coisas. Essa é a maior oração que pode ser proferida
e se você nunca vier a saber outra, esta será suficiente. Elevando-se para a graça. Existem 3 pontos principais da mensagem do caminho infinito que devem ser totalmente incorporadas na consciência de cada aluno. O primeiro é a natureza de Deus. Cada estudante deve mudar seus conceitos de Deus, de seu relacionamento com Deus, da função de Deus em sua experiência. A segunda é a natureza da oração. Cada um deve aprender a natureza da oração. Nenhuma oração que já foi dita, lida ou ouvida é suficiente, e assim ele deve alcançar um conceito muito mais elevado de oração. A única oração verdadeira é o conhecimento, reconhecimento e confiança na onipresença de Deus. A única maneira de rezar é através da comunhão com Deus, sem um único desejo e sem nenhuma tentativa de esclarecer, persuadir ou influenciar Deus. O terceiro ponto é a natureza do erro. Quando você conhece a natureza de Deus e seu relacionamento com Deus, e quando você conhece a natureza da oração, você pode então ver o erro ou o mal apenas como uma miragem, uma ilusão, um nada que tenha assustado você com uma aparência. Quando você chega a uma compreensão dessas coisas, você chega ao mais alto nível da mensagem do caminho infinito, em que você percebe que, por ser Deus o que Deus é, a totalidade de Deus faz com que nada seja mais necessário. Deus é onipresente, a harmonia é onipresente, a oferta é onipresente, o amor é onipresente. Agora, o que mais você quer que Deus faça? Já que o erro foi compreendido como uma miragem, para que você precisa ter o poder de Deus? Então você se conscientiza do fato de que tudo isso não depende de Deus, depende de você. É por sua conta se alinhar com Ele, que já é. Deus é eternamente. Deus tem sido desde o princípio. Deus nunca muda. Deus está com você até o fim do mundo. Você precisa elevar seu conceito de Deus, de sua própria identidade, da oração e da impotência do mal. Quando você tiver feito isso, você estará vivendo, se movendo e tendo o seu ser em Deus. Você pode imaginar ir para o céu e ainda precisar de Deus? Por quê? Mas não. Você já está se aquecendo na presença de Deus e em seu amor. Você pode ir para o céu aqui e agora, desistindo de todas as crenças de que você deve alcançar Deus por qualquer coisa ou desistindo de qualquer outra coisa se não deixar Deus assumir. A responsabilidade de alcançar um conceito mais elevado de Deus está em você, um respeito maior por Deus, um amor maior por Deus e uma maior confiança na natureza infinita da integridade, da sabedoria e do amor. Você também deve ter um maior respeito pela sua própria identidade, maior compreensão do que significa ser o Filho do Altíssimo, do que significa viver na consciência de Deus, sob a supervisão, governo e direção de Deus. Você deve aprender a relaxar e descansar na percepção de que Deus é. Se há um Deus, então eu sou. Como Deus é, uma inteligência infinita está atuando. Como Deus é, um amor divino é operante. Como Deus é, não há outro poder. Por Deus ser, essa é a sua garantia e reconhecimento dele em todos os seus caminhos. E com esse entendimento, sua oração é de gratidão. Obrigado, Pai. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas, e eu não busco mais nada. Em ti eu vivo, me movo e tenho meu ser. Em ti encontro meu abrigo das crenças do mundo, de que há um poder de pecado, um poder de doença, um poder de escassez. Eu não procuro mais, não busco mais. Nesta garantia serena e confiante da tua graça, eu descanso. Eu estou em ti e tu estás em mim, e nós somos um.
E assim é que você não deve informar Deus sobre o que você acha que precisa, nem quanto ao que você gostaria. Você deve ter apenas um desejo puro. Que todos, parênteses, você, possam te conhecer, o único e verdadeiro Deus. Quem o conhece corretamente tem a vida eterna. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 31. Esse ensinamento do Mestre é a base da mensagem do caminho infinito. E qualquer verdade sobre o Mestre é a verdade sobre você e sobre mim, em proporção à nossa percepção consciente disso. Outro princípio importante é o seguinte: porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Mateus, capítulo 25, versículo 29. Para aqueles que reconhecem, eu tenho tua graça e essa é minha suficiência, tudo será dado, mas para aqueles que negam o que têm pela graça e que buscam eternamente, deles será tomado até o que eles têm, porque é ilusão. Nas belas palavras do salmista lemos: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. E assim chegamos a outro princípio: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não faz diferença se o seu vizinho é negro, branco ou amarelo, hebreu, cristão ou pagão. O seu vizinho é o mesmo ser, Deus em expressão, Deus manifestado em carne. Essa é a beleza da santidade. Isso é saber a verdade sobre o seu próximo. Isso é rezar pelo seu próximo. Isto é perdoar o seu próximo como você quer que o seu próximo o perdoe. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos, capítulo 13, versículo 10. Nossa mensagem é de amor e estamos cumprindo a lei do amor em nosso reconhecimento da natureza infinita de Deus e da natureza eterna do Filho de Deus, em nosso reconhecimento de onipresença, onipotência, onisciência, reconhecemos a graça divina. Nós reconhecemos que a graça de Deus é para nós, para o nosso próximo e para o nosso inimigo. Neste reconhecimento procuramos o perdão de nossos erros de ignorância e, assim libertos, nós perdoamos todos os outros, nessa percepção de que a verdade é a verdade sobre todos os que estão no céu, na terra ou no inferno. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Perdoai e sereis perdoados. E neste instante de realização, libertamos todos aqueles que estão aprisionados por falsos conceitos de Deus, lei, amor e vida. Nós os liberamos e os deixamos ir na percepção de que tudo o que é de Deus é bom e o que é que não é de Deus. Oh, que coisa maravilhosa é saber que não há nada para se ir a Deus. União consciente com Deus. Para entrar na vida mística, é preciso dominar a capacidade de permanecer no mundo do silêncio sem pensamento. E esta é a parte mais difícil de toda a vida espiritual. De maneira alguma, isto é uma cessação ou repressão do pensamento, nem um esforço para tal. Em vez disso, é alcançar uma comunhão tão profunda com Deus que o pensamento para por si próprio. O primeiro passo em direção a isto é o de não ter nada para orar, porque é o momento em que você chega ao ponto de reconhecer que não há nada por orar. Aí você tem Deus. Então,
é que Deus é a sua alma, seu ser, seu Pai. Então é que eu e meu Pai somos um, e eu sou o herdeiro de todas as riquezas celestiais. Nesse momento de realização, você está habilitado a entender que a mente divina ou consciência cósmica é uma inteligência infinita, imbuída de amor e funciona como seu ser, quando o pensamento consciente está parado. Na sua vida cotidiana, você pode ter um plano em mente e a mente cósmica pode ter outro, mas isso você nunca saberá enquanto estiver ocupado em pensar, planejar, rotear, ouvir e reagir a todas as atividades e distrações do mundo externo. Para receber a graça divina da mente ou inteligência cósmica, deve haver períodos de completa quietude para a mente pensante. Isso não significa que sua mente deve ou vai se tornar um branco total, mas significa que, ao longo do dia e da noite, você deve ter vários períodos em que você não deseja nada mais do que a alegria da comunhão interior com Deus. É nesta completa quietude e relaxamento do pensamento que o Pai assume a sua experiência. Nosso Mestre passou muito tempo em meditação e comunhão silenciosa, e você pode estar seguro de que ele não estava falando ou pedindo a Deus por nada. Ele estava ouvindo, ele estava escutando a orientação e instrução de Deus, orientação e apoio. E então ele foi capaz de dizer: não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu falo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim, ele faz as obras. E assim é que, antes que alguém possa entrar na vida mística ou cósmica, é preciso transformar o hábito de pensar continuamente no de continuamente ouvir. A vida cósmica nem sempre significa a vida espiritual ou religiosa. Por exemplo, todo compositor, poeta e escritor, todo designer e inventor, todo arquiteto e construtor pode ter sido tocado pelo cósmico. Eles são ensinados por algo dentro de si próprios, mas isso não pode ocorrer se eles não possuírem uma habilidade inata para ficar em silêncio e ouvir. Isso pode abrir o mundo da música, da literatura, arte, ciências ou negócios, mas virá como resultado da faculdade de estar quieto, de escutar, de ouvir e de receber impulsos cósmicos ou universais. Aqueles que estão em sintonia com a mente cósmica, sem a influência religiosa, são aqueles que trouxeram as grandes obras do plano humano. Quando o cósmico toca a vida religiosa, é então chamado de vida mística. O dicionário define misticismo como a doutrina ou crença de que o conhecimento direto de Deus, a verdade espiritual, é alcançável através da intuição imediata ou insight e de uma maneira diferenciada da percepção sensorial comum ou do uso do raciocínio lógico, ou então qualquer tipo de teoria afirmando a possibilidade de obter conhecimento ou poder através da fé ou discernimento espiritual. Em outras palavras, o misticismo é um ensinamento ou religião que acredita na união consciente com Deus, com a capacidade de alcançar contato direto com Deus e receber respostas à oração. Um místico é um indivíduo que tocou Deus em algum momento ou outro, ou alguém que está em constante comunhão com Deus e que recebe todos os seus impulsos de Deus. Um místico geralmente está sintonizado com a vida religiosa, ética e moral, e muitas vezes a mostra em poesia, escrita ou pintura, como fez Emerson, Whitman, Blake e os muitos místicos religiosos conhecidos. Podemos entender e viver a vida mística da comunhão consciente com Deus somente quando mudamos da mente pensante consciente para a mente universal, que está sempre pronta para derramar-se através de nós. Para fazer essa mudança, precisamos ficar quietos e mais, deixarmos a mente humana se tornar um instrumento através do qual
a mente cósmica de Deus se expressa. Não importa o quão talentoso um artista, um escritor ou cientista possa ser, ele ainda precisa de treinamento técnico. O espírito flui, mas a mente humana reduz a prática e a experiência viável. É por isso que, no outro reino, deve haver prática, prática e mais prática. Assim também é conosco. A mente que ouve deve estar sintonizada com Deus. Deus se revela a nós, mas devemos praticar constantemente até que chegue o tempo em que o espírito assuma completamente e nada seja necessário no caminho do trabalho mental consciente. Existe uma mente ou consciência da alma, que é Deus, e nos tornamos conscientes disso apenas no grau de nossa receptividade e de nossa capacidade de ouvir. É no desenvolvimento dessa capacidade de escuta e receptividade que a mente se acalma e se torna silenciada a tal ponto que se torna uma via ou instrumento através do qual aquilo que nós chamamos Deus se manifesta e se expressa. Estude, leia, pondere, pense, medite, mas também tenha momentos frequentes de escuta para que a plenitude de Deus possa chegar até você. Nenhuma verdade que você leia ou saiba em sua própria mente é um poder espiritual. O poder espiritual é o Espírito comunicando-se a você quando você está ouvindo e sentindo silenciosamente. Lembre-se sempre que não é a verdade que você conhece, fala ou escreve que cura. É a palavra de Deus, da qual você se torna consciente dentro de seu próprio ser, que abre o mar vermelho, traz o maná do céu, cura os doentes e ressuscita os mortos. Não é seu conhecimento, sua sabedoria, nem sua compreensão. É de Deus, e você se torna um instrumento pelo qual Deus trabalha. O eterno você. A harmonia de sua existência depende de sua compreensão do assunto da imortalidade, e a correta compreensão da imortalidade reside em saber que você é a vida e lei do seu corpo e ser. Se você se voltar para o exemplo da laranjeira, como dado no capítulo Suprimento, no livro Caminho Infinito, você aprenderá que a lei espiritual invisível, operando em e como a árvore, é a colheita e que as laranjas reais na árvore representam os frutos ou o resultado da colheita. Mesmo depois de as laranjas terem sido vendidas ou disponibilizadas de qualquer outra forma, a cultura não foi tocada. A colheita permanece na vida da árvore para aparecer e reaparecer. O tronco da árvore não é a árvore. Isso também é apenas um efeito. A semente não é a árvore até que a força vital cause a atividade que resulta em brotar, enraizar e progredir até a árvore visível e sua frutificação. A lei da vida, agindo sobre a semente, faz o trabalho. A árvore real é a vida da árvore. Existe uma lei invisível da vida, agindo sobre tudo no universo, e é essa força vital que nós chamamos de Espírito ou Deus, que é a substância real, lei e atividade do seu ser. Você é consciência e, independentemente do que acontece com o corpo físico, você permanece. Deus constitui o seu ser. A força vital constitui o seu ser. A alma constitui seu ser. Você é vida, mente, alma, e você é imortal e eterno. A árvore não pode dar frutos por si, mas por ser constituída e permeada pela força vital. E quando você começa a compreender a sua verdadeira identidade, você verá que seu corpo nunca poderá conhecer os frutos da saúde, harmonia e continuidade, a menos que você perceba que o Senhor, teu Deus, no meio de ti, é poderoso. O Mestre ensinou que, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Eu estou contigo até o fim do mundo. Destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Nós cometemos o erro de acreditar que o Mestre queria dizer que Jesus nunca o deixaria nem o abandonaria,
que Jesus estaria com você até o fim do mundo, que Jesus construiria o templo novamente. Mas não é esse o significado. Ele ensinou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Uma vez que você comece a entender que eu é a vida invisível, a inteligência, a alma do seu ser, você entenderá porque você é imortal. Então você será capaz de fazer sua transição como a fizeram Moisés, Enoque, Elias e o Mestre, porque você vai perceber que você nunca morrerá. Você nunca saberá da morte, desde que você não se confunda com a árvore visível ou a cultura da árvore, mas perceba a si mesmo como sendo a própria força da vida. Ao viver o caminho infinito, não estamos demonstrando pessoas ou coisas, estamos demonstrando Deus ou consciência. Estamos demonstrando a realização de nosso ser em Deus, e assim podemos ver que a identificação correta de nós mesmos é necessária para a nossa demonstração espiritual. Eu vim para que todos tenham vida plenamente. A força vital que você é e que constitui seu único real e verdadeiro ser, veio para que toda a sua experiência possa ser alegre, pacífica, harmoniosa, completa, plena, perfeita, eterna e imortal. Mensagem de gabinete. Sua casa é a casa de Deus, onde Ele habita. É um refúgio para quem procura descanso, um paraíso de segurança, um templo de devoção aos seus filhos. Sua casa abriga aqueles que o buscam enquanto em jornada. Entrar na consciência onde Deus vive a vida é conhecer outros que receberam a graça de realizar a vida de Cristo. Esta comunhão é uma alegria, bem como uma experiência sagrada. A maioria dos dias e todas as noites eu estou sozinho, exceto por estes períodos de renovação espiritual com os alunos e amigos do Caminho de Deus. Somos todos convidados para este banquete e o preço é simplesmente abrir mão da preocupação de uma pessoa com seu próprio bem-estar. Essa habilidade também vem pela graça, mas a preparação para receber a graça é de nossa responsabilidade. Nossos períodos de estudo, meditação, leitura e audição da palavra, nossa devoção ao princípio da minha graça te é suficiente, nossa busca de Deus pela experiência Deus, eis a nossa preparação para a graça. Eis que o semeador saiu a semear, e, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Mateus capítulo 13, versículo 3 a 9. A semente, a palavra, só pode se tornar fruto quando o solo está preparado. As janelas de nossas casas não têm valor por si só, exceto como instrumentos através dos quais a luz e o ar podem entrar. Nós somos as janelas de Deus, através das quais sua luz e atmosfera de integridade podem penetrar na consciência humana. Nossos períodos de meditação, quando nenhum pensamento de si mesmo entra, nos permitem ser janelas através das quais Deus entra na cena humana e transmuta-a para o céu na terra. Mas disso devemos lembrar: nada somos por nós mesmos. Não fale, escreva ou ensine até que sua voz se anuncie ou sua caneta escreva. Não há poder, não há verdade no que você ou eu temos para dar, mas somente naquilo que flui através de nós. Quando nada vier, fique quieto.